Pessoal, boa tarde. Meu nome é Eric, para quem não me conhece, e eu vou apresentar o pensamento político de Francis Fukuyama, uma introdução ao seu pensamento. É claro que não dá para exaurir a obra dele, porque é uma obra bastante vasta, bastante densa, né? É um autor com bastante influências intelectuais, experiência política, geopolítica, e não dá para exaurir, né, o seu conteúdo. Porém, dá para fazer uma introdução de modo a colaborar com aqueles que têm o mínimo de interesse em uma de suas obras, né? Caso vocês queiram ver depois, tem suas obras disponíveis aqui. Poderia passar o slide? Primeiramente, coloque-se em indagação, né? Por que entender Francis Fukuyama? Alguém aqui tem interesse na obra do autor? Deixa eu ver. 1, 2, 3. Perfeito. O Fukuyama, ele chama atenção, sobretudo, pela questão do fim da história, né? A tese que lhe deu fama foi um artigo publicado, né, em 1989, logo após a queda do Muro de Berlim, denominado The End of History, né, interrogação. Isso gerou um profundo debate público, né, isso gerou bastante contestações, até que 3 anos depois ele publicou um livro com o mesmo espírito, com a finalidade de expandir aquele seu conceito, né. Poderia passar? Aqui está uma breve biografia de Francis Fukuyama, está ali o nome dele, ele é um cientista político que atualmente está dando aula na Universidade de Stanford, ele também teve experiência na Universidade de George Mason, experiência também na Universidade de Johns Hopkins, né? É um professor bastante rodado, né, em universidades conceituadas dos Estados Unidos, obteve PhD em Ciência Política em Harvard e tem por influências intelectuais o Alan Bloom, o Samuel Huntington, que é um dos seus mentores, Harvey Mansfield, né? Se vocês pesquisarem Harvey Mansfield, vocês vão ver bastante obras, né? É um autor muito conceituado também. O Alexandre Kojève, que recebe algumas críticas. O Hegel, que é um dos fundamentos de sua tese do fim da história, entre outros. Foi membro também do Conselho Presidencial de Bioética do presidente George W. Bush. Passar? As obras do autor, vou apresentar aqui bem rapidamente, né? O Fim da História e o Último Homem, em seguida Confiança, Grande Disrupção, Nosso Futuro Pós-Humano, Construção de Estados, passa para o próximo, por favor. O Dilema Americano, que foi um livro de ruptura. O Blind Side, o Fallen Behind, é um livro pouco conhecido, poderia passar para o próximo. The Origin of Political Order, que começa o outro ciclo, e Political Order and Political Decay, que é a sua última publicação. Eu vou pincelar um pouco de algumas obras, outras eu vou aprofundar mais, de modo que fique mais fácil de conhecer o autor. Claro que não dá para exaurir, né, a sua obra, como eu já afirmei, e também não dá para colocar todas as contestações ou incrementos ao que ele disse, né? Então, eu vou selecionar os conceitos que são essenciais para a compreensão melhor do autor. Passa, por favor. Começarei, obviamente, com o Fim da História e o Último Homem. Esta é a capa da editora Rocco, na versão traduzida em português. Essa daqui é a versão original em inglês, né? Eu tenho um exemplar desses, né? Glossário preliminar, é bom vocês terem uma olhada, né? Darem uma olhada, porque tem esse conceito, o do Timos, que é essencial para a compreensão da obra do professor Fukuyama, né? O Timos é uma palavra que significa mais ou menos o ânimo, né, o equivalente do ânimo, e ela indica uma associação física com respiração ao sangue e também é usada para expressar o desejo pelo reconhecimento, né, que é o propósito do Fukuyama. Só uma breve elaboração, esse conceito pode ser extraído da obra de Platão, né? E há uma tripartição da alma humana na obra de Platão. Há a parte que trata do desejo, a parte que trata da razão e tem essa terceira parte que ele chama de Timos, ou equivalente a ânimo. E para o Hegel, para esses outros autores, este que seria o verdadeiro motor da história. Isso que moveria o ser humano para lutar, né, por batalhar pelo puro prestígio, né? Se o ser humano só quisesse se satisfazer por questões materiais ou coisas, digamos assim, até mais mesquinhas, né, e não pela batalha por puro prestígio, a história humana ficaria, de certo modo, estagnada. Tem também o conceito de man without chest, né? O Nietzsche utiliza muito, né? Porque para ele, com a ascensão do homem burguês, ele se preocuparia apenas com essa autopreservação de que eu acabei de falar. O Beast with Red Cheeks também é um conceito interessante, né? Faz referência ao fato de que o ser humano é um ser que se estima, que se valoriza, né? Que vai mais ou menos nesse espírito do Timos, né? Que é o termo platônico. Passa, por favor. Então, essa daqui é a base da obra, esse daqui é a questão basilar. Nós ouvimos muito sobre a dialética marxista, né, o materialismo histórico, né, ou determinismo histórico, como alguns preferem dizer, que nos levaria, no final das contas, para uma sociedade comunista, né. Para o Fukuyama, o Hegel teria uma outra perspectiva, que seria do Estado moderno, né, e, consequentemente, o Estado liberal, que foi
foi oriundo da Batalha de Jena, né? Na Batalha de Jena que ele concebeu essa tese do fim da história, porque na Batalha de Jena as tropas prussianas foram derrotadas pelas tropas napoleônicas e daí estaria sido iniciado o domínio do Estado moderno, com o Código Napoleão, com todas as características que hoje nós chamamos de forma genérica também de Estado burguês, né? Ou Estado moderno, né? E há essa divergência entre o Hegel e o Marx. Ocorre que nós vemos com muita frequência a visão marxista da história, só que nós acabamos até por negligenciar a visão hegeliana, que é a inspiradora da obra. Para o Fukuyama, a democracia liberal seria o ponto final da evolução ideológica, uma forma final de governo humano, como ele coloca dentro do seu artigo, e livre de contradições internas fundamentais, possibilitando conhecimento universal e recíproco, obviamente entre os seres humanos, né, na vida em sociedade, na comunidade política. Tem também os fundamentos, né, que seria o econômico e a luta pelo reconhecimento. Esses que seriam fatores que seriam motores da história, tanto para o Hegel e o Marx. Para o Fukuyama, a visão não materialista do Hegel teria essa superioridade à visão marxista, né? Por quê? Porque ele valoriza a batalha por puro prestígio. O Marx ele foca muito na questão material, como se o homem ele não tivesse o espírito, né? Na obra do Hegel nós já vimos isso pelo título, né? Fenomenologia do espírito, ele traz muito essa ênfase, né? O Marx não, o Marx deixa um pouco de lado essa batalha pelo puro prestígio. E essa dialética hegeliana nos leva também ao Lordship and Bondage, né? Que é a relação entre mestre e escravo. Cabe aqui uma pequena reflexão que ele também traz no livro, né? Deixa eu ver como é que eu posso expor isso para vocês. Vamos supor que há duas tribos rivais, ou então duas pessoas que são rivais. O que a pessoa A faz para a pessoa B? Ela quer lhe matar? Não, ela não lhe mata porque se matar, essa pessoa não irá lhe reconhecer. Ela quer ser derrotada, escravizada? Obviamente que não. O que ela faz? Ela coloca essa pessoa para ser sua subordinada, para ser sua escrava, né? Daí que começa a relação do Lordship Bondage, daí que começa a relação do Master-Slave, né? E daí que se motoriza, aí que se move toda a história humana, né? E aí que é o conceito fundamental. E a democracia liberal tem os dois efeitos. Internamente, ela contém o lado ruim da natureza humana, né? Por exemplo, o que é chamado de megalotamia, por exemplo, nacionalismo, formas de discriminação, internamente ela contém isso e, até por consequência, a democracia liberal em âmbito internacional, ela tende a ser um pouco mais respeitosa com suas contrapartes, com os outros países, do que uma ditadura, por exemplo, né? E o Fukuyama também enfatiza muito a função da tecnologia de modo a homogeneizar a sociedade, né? A comunicação também tem um papel muito importante nisso. Poderia passar? Pois bem, aqui está o reconhecimento, né? A ideia de reconhecimento, luta pelo reconhecimento ou desejo pelo reconhecimento. Seria a força motriz de tiranias, imperialismo, dominação, mas, por outro lado, também motivaria o espírito público do ser humano, né? A luta pelo reconhecimento tem esses dois lados. Qual a solução que a humanidade deve buscar? Ora, um sistema de governo que lhe faça conter o lado ruim do ser humano e que, de certo modo, valorize aquilo que o ser humano tem de bom. A democracia liberal sofre ataques tanto de direita quanto da esquerda. Primeiramente o da esquerda, que é a questão da desigualdade econômica, né? A desigualdade econômica causaria um reconhecimento desiguais a pessoas que, em tese, seriam iguais, enquanto que para a direita, né, seria uma vitória da moral escrava, né, sobretudo com a ênfase do Nietzsche, né? Ele faz muita ênfase no Nietzsche no final da obra, sendo o último homem da democracia liberal os men without chests, né? Os homens sem peitos, né? Aqueles... como podemos pegar um exemplo bem popular? Seria tipo o Felipe Melo, sabe? O sujeito tipo Felipe Melo está abolido, né? Nessa lógica, né? Eu coloquei esse exemplo porque é mais ou menos isso que acontece, né? Aquela pessoa que tem esse ímpeto pelo reconhecimento, ela acaba sendo um pouco, de certo modo, tolhida, né? Aí seria uma motivação para o homem mais bonzinho, o homem mais controlado, né? Essas que são as duas críticas, basicamente, seja da esquerda, seja da direita. Por favor. Primeira parte da obra, ele começa enfatizando que o livre comércio entre nações tornou a guerra irracional, né? Hoje, com a globalização, isso se torna bem mais claro, né? Porque antes, de certo modo, havia mais protecionismo, havia maior fechamento das economias, aí não afetava muito uma economia fazer uma guerra com a outra, né?
Hoje, no entanto, como está tudo muito entrelaçado, se você faz guerra num país, todos acabam prejudicados, né? E aí você acaba criando uma estrutura de incentivos que desestimula a realização de guerra. E com esse livre comércio contendo espírito belicoso e ocasionando progresso econômico, o Fukuyama conclui que este livre comércio estaria nos levando ao progresso moral da humanidade. Há um suposto etnocentrismo na ideia de democracia liberal, no entanto, nós vemos a democracia liberal funcionando em lugares heterogêneos, né? Isso nos leva a crer, né, ou leva a crer pelo menos o autor, de que não se trata de um etnocentrismo, não se trata de um preconceito, de certa forma, mas trata-se sim de traços inerentes à natureza humana. O grande desafio da democracia liberal que ele faz questão de arrolar seria a crise política do século XX, né, sobretudo pelos totalitarismos, e a crise intelectual da racionalidade ocidental. Um de seus inspiradores é o Alan Bloom, né? Ele escreveu um livro muito interessante, né, chamado The Closing of American Mind, né? Ele trata muito dessa questão, sobretudo nos Estados Unidos, né, da decadência da intelectualidade. Fica a recomendação também. Poderia passar? Perfeito. Autoritarismo versus totalitarismo. Ele pega um pouco do conceito da Jeane Kirkpatrick, né? Se não me engano, o artigo se chama Double Standards, né, em política internacional. Ela foi embaixadora dos Estados Unidos na ONU durante o governo Reagan, né, por isso que ela tem essa relevância, por isso que ela tem toda essa ênfase. Ela trata muito disso quanto a essa diferenciação. O primeiro, o autoritarismo, ele apenas quer controlar a sociedade. O totalitarismo ele vai além. Ele não só quer controlar a sociedade, como ele quer também destruir a sociedade civil organizada. Fica só o Estado, né, e forças econômicas mais poderosas, né? O resto, que deveria ser a sociedade civil, se torna uma massa amorfa. Essa que é a intenção do totalitarismo. Você vê que em regimes autoritários há, de certa forma, um pouco mais de facilidade de se resistir, né? Até de reagir como sociedade civil. No totalitarismo, não. Há uma destruição sistemática do governo, o governo ele ataca diretamente a sociedade civil. O autoritarismo ele apenas quer controlar, quer apenas censurar. Não que ambos não sejam ruins, mas tem essa diferença essencial. E, no entanto, nos capítulos seguintes, ele trata da fraqueza dos estados fortes, sobretudo do totalitarismo, que também tem suas fraquezas internas inerentes. Por exemplo, a União Soviética não foi capaz de eliminar o ideário democrático, né? Havia, por exemplo, o comércio informal, havia diversas formas de resistência ao regime soviético. Bom dia. Foi também na China, né, aquela mesma equipe de burocratas, a mesma tecnocracia chinesa que ocasionou a Revolução Cultural, que orquestrou a Revolução Cultural da década de 60, que vocês devem conhecer bem, foi a mesma que iniciou a reforma liberalizante de Deng Xiaoping, né, as famosas reformas chinesas que fizeram o país chegar no estado que está hoje, com abertura para o OMC, com grande relevância no comércio internacional. Muito embora o estado da democracia liberal seja fraco, ele é mais propício a ter legitimidade, uma vez que ele não subjuga seus cidadãos. O totalitarismo ele tem essa lacuna, né? A legitimidade do tirano é muito relativa. Por exemplo, ele tem muito poder sobre a sua família, né? Isso é inconteste. Agora, quem me garante que amanhã ele vai ter o poder sobre 3 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas? Ninguém garante isso. Atualmente, as ditaduras precisam falar a linguagem democrática para justificar seus desvios. Eu vou dar um exemplo aqui do lado, na Venezuela. O que a Venezuela faz a nível internacional? Ela fala que estou respeitando os direitos humanos, estou respeitando o Estado de Direito, né? Claro, na forma do que é o Estado de Direito para eles. Claro que internamente eles aplicam direitos humanos da maneira que eles interpretam, né? E a Constituição venezuelana tem um dispositivo que fala não Estado de Direito, mas Estado de Justiça, né? Que é uma coisa um pouco peculiar, de certa forma. E é isso que ocorre. Mesmo um país sendo autoritário internamente, em organizações internacionais ele precisa fazer pelo menos uma cena de que está sendo democrático, que está sendo liberal pluralista. Está aqui uma parte que eu coloquei da questão do Islã, né? Eu coloquei direto do inglês para ficar mais fácil de compreender. Apesar do poder demonstrado pelo Islã em seu atual ressurgimento, porém, ele continua o caso da religião ter virtualmente a religião ela não ultrapassa as áreas de influência iniciais do Islã, né? Essa que ele quer dizer mais ou menos por aí. É de 1992, né? Claro que se nós formos ver com a realidade fática da atualidade, isso é um pouco incompatível, até um pouco distinto do que nós vemos até no noticiário, nós vemos nos grandes estudos, mas isso aqui eu dou um desconto porque era 1992, né?
não tinha essa expansão do Islã como nós estamos vendo hoje, e é uma questão bastante delicada, né? Quem quiser analisar isso depois, fica a sugestão. Poderia passar, por favor? Acho que o slide repetiu. Perfeito. Parte 2 do livro. Ele traz uma ideia do Immanuel Kant, né, que é ideia de história universal com um propósito cosmopolitano. Para quem não sabe, o Kant desenvolveu essa ideia da história universal, até inspirou um pouco da criação da Liga das Nações, né? O Kant ele tinha uma proposta de Liga das Nações própria, né? Muito nesse espírito da história universal. E o Fukuyama arrola o Hegel como o primeiro historicista, considerando que a história humana deve ser vista sob a ótica da evolução da consciência, né? Mais ligada à ideia do espírito. E a natureza humana, então, teria uma parte constante e uma parte mutável. Por um lado tem aquela parte constante que nós conseguimos inferir até mesmo pela biologia, e tem essa parte mutável que é condicionada ao meio social em que nós estamos vivendo. Há uma diferença na visão entre Marx e Hegel da burocracia estatal. Haja visto que, enquanto para Hegel a burocracia estatal seria a espécie de classe universal, para o Marx eles estariam tão somente atendendo aos interesses da classe dominante, qual seja a classe burguesa. E tem o Alexandre Kojève, que diz que o fim da história seria não só político, mas também filosófico. O Alexandre Kojève, pessoal, eles têm uma situação interessante. Tem um artigo do Roger Scruton, se vocês quiserem pesquisar, ele faz bastante crítica não só ao Fukuyama, mas ao Alexandre Kojève. Ele até acusa o Kojève de ter problema de psicopatia, essas coisas, enfim. Não vem ao caso avaliar, mas é no mínimo divertido de ler, né? Fica a recomendação. A guerra como força de racionalização da sociedade. Bom, isso daqui é um pouco polêmico, né? Se você chegar para um anarcocapitalista e dizer isso, ele vai praticar remoção física contra você. Mas o que acontece? A guerra ela é uma força racionalizadora do poder dos estados. Por exemplo, os estados da Europa eles são mais estáveis que os estados da América Latina porque eles entraram em guerra com mais frequência, né? Eles estavam o tempo todo tentando se defender de seus vizinhos, eles estavam o tempo todo nesse espírito de autopreservação, de autoproteção. Por isso os estados europeus tiveram esse desenvolvimento um pouco mais preciso, um pouco mais, como podemos dizer, mais rígido, né? Enquanto os estados latino-americanos ficaram mais fracos, né? Querendo ou não, ela força por razões de sobrevivência. A racionalização econômica e laços tradicionais. Pois bem, ainda nessa onda da racionalização não ocasionada pela guerra, mas pela economia, pelas forças econômicas, há uma certa ruptura dos laços tradicionais. Primeiro eu trago o exemplo da Espanha, né? O regime franquista foi perdendo sua legitimidade com o tempo em virtude da racionalização econômica diluir as forças tradicionais, os laços tradicionais, e tirando a legitimidade do regime de Francisco Franco, né? E ocasionando a transição democrática que veio ocorrer posteriormente. E o sul da Itália, eu coloquei aqui como exemplo, mas não nesse mesmo espírito da Espanha, né? O sul da Itália, se comparado com o norte, né, ele é pouco industrializado, ele tem seus fatores políticos específicos, né? Justamente por quê? Porque faltou essa racionalização econômica para romper com os laços tradicionais, né? Então fica esses dois estudos de caso como exemplo. A concorrência militar, como já foi dito, ocasiona o desenvolvimento tecnológico, né, para bem ou para o mal, e eu coloco como exemplo as missões espaciais, que, querendo ou não, tem essa finalidade defensiva, né? O famoso escudo antimísseis, né, do Ronald Reagan é um grande exemplo disso, até para demonstrar força perante a União Soviética no decorrer da Guerra Fria, e a ARPANET, que foi uma das precursoras da internet, né? E como já dito, transporte e comunicações são fatores de unificação da nossa civilização. Por exemplo, você está falando no WhatsApp, você está pedindo Uber para se transportar até aqui, é algo que várias pessoas ao redor do mundo estão fazendo também neste exato momento. Poderia passar um pouquinho? Perfeito. Vitória do videocassete, pessoal, é o nome do capítulo, né? Victory of VCR, né? É bem interessante porque você pega o espírito da época, né? Hoje a gente nem vê mais o videocassete, né? Isso é bem interessante. Ele faz uma crítica basicamente ao modelo de desenvolvimento dos países denominados de terceiro mundo, né? Por exemplo, tem a CEPAL, que era conduzida pelo Raul Prebisch, ele tinha todo aquele modelo de política, de certo modo, desenvolvimentista, intervencionista, né? Que para eles seria o ideal, sobretudo para a América Latina. A substituição de importações, o Fukuyama vê como um protecionismo elitista, né? Fica aí a indagação, porque nós temos um desenvolvimento econômico aqui no nosso estado que inicialmente era para fazer essa substituição de importações, né? Então fica esse estudo de caso para, caso vocês queiram analisar se é um protecionismo elitista ou não, se seria algo benéfico. E
ele menciona especificamente a patronagem política nas estatais e o poder do sindicato brasileiro de definirem preço, né? Isso foi de 92 e atualmente ainda acontecem exatamente a mesma coisa, né? Fica as observações. Passa um pouquinho. Na Terra da Educação, o nome de um capítulo. Tá? Ele traz um conceito interessante do Talcott Parsons, né, um sociólogo, que diz que a industrialização possui uma capacidade ímpar de criar grupos de interesse, né? Sejam sindicatos, sejam ONGs, seja os mais diversos agentes sociais ou atores sociais possíveis. Isso gera desenvolvimento político, seja para bem ou seja para o mal, mas causa impacto na sociedade. Por exemplo, nós estamos numa cidade industrializada, né? E aqui, com certeza, contrasta bastante com uma cidade do interior. A falta de acesso à educação, Fukuyama coloca como uma condenação à cidadania de segunda classe, né? Ou também chamado de cidadania de segunda mão, em que o cidadão ele não consegue, não tem os mecanismos para exercer a cidadania de maneira plena, de maneira completa, de saber resolver esses problemas por conta própria. Isso acaba criando vários custos para a vida em sociedade. Passa um pouquinho, por favor. O pensar economicamente que nós utilizamos existe há cerca de uns 4 séculos, de uns 3 séculos. Porém, em filosofia política, a ideia de reconhecimento é tão antiga quanto o início da filosofia política ocidental. O Nietzsche ele traz esses conceitos que eu já expliquei um pouquinho, né, da moral escrava, do Man Without Chest e o Beast with Red Cheeks, que são as suas críticas, de certo modo, à democracia liberal. Passa um pouquinho, por favor. Isso daqui, pessoal, é bastante importante para a leitura, tá? O conceito de reconhecimento não foi inventado por Hegel. É tão antigo quanto a filosofia política ocidental em si, e se refere completamente a uma parte familiar da personalidade humana. Através do milênios, não há nenhuma palavra consistente para se referir ao fenômeno psicológico do desejo pelo reconhecimento. Platão falou em taimos, como expliquei no início, que também é sinônimo de ânimo. Maquiavel, do desejo do homem pela glória. Hobbes, de orgulho ou vanglória. Rousseau, do amor propre, né, que é diferente do amor de si. Ele traz esses dois conceitos. O amor de si é o mais... seria aplicável mais na esfera individual. O amor próprio é interindividual, por isso essa consequência mais política dele. O Alexander Hamilton fala do amor pela fama, James Madison de ambição, Hegel reconhecimento, e o Nietzsche fala do Beast with Red Cheeks, que é a besta de bochechas vermelhas. Poderia passar? Pois não. O Timos, em outras palavras, tinha de ser regido pela razão e feito aliado ao desejo. E ele traz o conceito logo no finalzinho do livro, uma das últimas páginas, da cidade justa de Platão. A cidade justa seria aquela na qual todas as 3 partes da alma estivessem satisfeitas e trazidas ao equilíbrio sob a guia da razão. Boa tarde. O melhor regime era extremamente difícil de ser posto em prática porque teria que satisfazer o homem como um todo, simultaneamente, sua razão, desejo e o timos. Por isso que é muito difícil o ser humano desenvolver o regime político e hoje o estágio de evolução mais avançado que nós chegamos, na visão de Fukuyama, é a democracia liberal. Considerações importantes que eu gostaria de fazer. A função da economia de mercado no fim do apartheid, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas há estudos que demonstram que o apartheid ele tinha um efeito antieconômico, né? Aquela população negra que ficava segregada, ela precisava se deslocar por caminhos mais longos, né? Não somente por causa dessa segregação. Aí mesmo o mais racista dos racistas, ele tinha que submeter a regra da economia de mercado. Ele não ia onerar um custo para ele só para manter a discriminação racial para atender o gosto dele, né? Ele precisava dessa racionalidade econômica. E a economia de mercado causou esse efeito, né? Ela acabou ajudando no término do apartheid, assim como toda a mobilização dos movimentos sociais, evidentemente. Há também a irrealidade do realismo. Para quem não sabe, o realismo é uma corrente de política internacional desenvolvida por Henry Kissinger, também denominada Realpolitik, né, baseada sobretudo nos fatores de poder, né. O Henry Kissinger é muito criticado por esse fator porque o seu realismo ele não visa muito o homem em si, mas ele visa o poder dos estados, né. Essa é uma das principais críticas e tornaria o realismo, de certa forma, irreal. E até mesmo seduzido por querer uma democracia liberal, mas entendendo que é necessário fazer essa política externa, digamos assim, mais fisiológica, né? Não à toa os Estados Unidos, na década de 70, apoiaram diversas ditaduras, seja no Sudeste Asiático, seja na América Latina e em outras regiões. O Fukuyama também trata de um argumento fraco contra o historicismo, né, que é bom trazer aqui à tona, que pode ser contestado pelas contestações da evolução, na teoria da evolução.
Por exemplo, há quem fala que a teoria da evolução não procede porque os dinossauros foram extintos, né? Aí isso teria acabado, teria interrompido o processo de evolução. Não foi uma interrupção, né, na evolução, nós sabemos que ela continuou ocorrendo. Isso foi apenas uma contingência histórica que impactou no processo, mas não o interrompeu, né? Estamos evoluindo, por exemplo, até hoje. A figura do homem de Davos, né, que seria o homem abstrato, o homem internacional, que é bastante criticado, né? É um termo utilizado, o homem de Davos. E o Fukuyama, numa entrevista à C-SPAN, explicando sobre a sua obra, O Fim da História do Último Homem, ele se declarou um liberal clássico. Isso é importante porque, no decorrer do tempo, ele foi mudando de posicionamento, né? Naquela época ele se dizia um liberal clássico, mas no decorrer da década de 90 até meados da década de 2000, ele se declarava um neocon, aí depois ele se desvinculou, né? E atualmente eu particularmente não sei como classificar o Francis Fukuyama, né? O que eu sei é que sua obra ainda é bastante pertinente para o conhecimento de ciência política. Passa um pouquinho, por favor. Para reflexão, né? Fica aqui para vocês refletirem quando saírem daqui. Se as bases em direção ao fim da história são, primeiramente, econômica e, em segundo lugar, a luta pelo reconhecimento, então, o que ocorreria se, alcançássemos um mundo pós-escassez, né? A economia da pós-escassez? Fica aí uma indagação, né? A pós-escassez é possível? Se ela for possível, o que aconteceria com a sociedade, né? E o 2, que vai ser tratado em um livro específico, se o pós-humanismo contivesse o desejo pelo reconhecimento, né? Se ele pudesse conter esse desejo pelo reconhecimento. Pós-humanismo, eu cheguei a ver, também chamam um movimento literário, né? Movimento artístico pós-humanismo. Aqui eu estou tratando mais especificamente do que a gente entende por transhumanismo, né? O movimento transhumano. Quanto ao reconhecimento, fica aqui a sugestão da obra do Axel Honneth, que tem uma visão mais vinculada à escola de Frankfurt, e ao Charles Taylor, que é um canadense vinculado ao pensamento comunitarista, né? Quem já estudou um pouco de ciência política nos Estados Unidos, teoria do Estado, já viu que tem uma divergência entre o liberalismo e o comunitarismo, né? O Charles Taylor estaria do lado comunitarista. E isso também é bom para analisar a ascensão da política de identidade, porque, querendo ou não, ela é oriunda desse descobrimento, dessa redescoberta da luta pelo reconhecimento. Passa um pouquinho, por favor. Pois bem, o Samuel Huntington foi o mentor do Francis Fukuyama, como eu já afirmei. E ele escreveu algumas obras, entre as quais uma delas que contesta um pouco a tese do fim da história do Fukuyama, né? Do seu pupilo. Primeiramente, Political Order and Change in Society, será mais abordado ao final. The Third Wave, Democratization in Late 20th Century, também importante para os próximos slides. E esse daqui, o Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, é justamente o que contesta a tese do fim da história, falando do impacto que as diversas civilizações sofrem com esse suposto mundo unipolar. Passa um pouquinho, por favor. Bom, para o Samuel Huntington, as seguintes ondas, né? A primeira onda de democratização foi no século XIX, em seguida teve a onda reversa, uma onda curta, né? Depois uma onda reversa mais uma vez, e atualmente estaríamos na terceira onda, né? É o que se considera atualmente. Mas aí fica a indagação, será que nós não estaríamos numa terceira onda reversa, né? Será que a ascensão do populismo, sobretudo dos países desenvolvidos, não é um processo cíclico, né? Essa relativização de garantias fundamentais, toda essa situação que está ocorrendo, será que nós não estamos passando por um ciclo ruim e depois voltaremos a um ciclo bom para a democracia? Fica a indagação também. Aqui está o gráfico do número de democracia, né? A porcentagem de países democratizados, né? Nós vemos essa variação no decorrer do tempo, mas sempre vemos uma tendência de crescente, tá? Próximo, por favor. O choque de civilizações. Para quem já pesquisou sobre o tema, sempre vai ver esse gráfico, né? Aqui o Western, países com influência ocidental. Aqui tem América Latina, né? Os países de influência islâmica, enfim. Há esse choque de civilizações que é minuciosamente analisado pelo Samuel Huntington. Passa para o próximo, por favor. Então, há uma ênfase nessa obra, A Confiança, né? Que é a obra seguinte a ser tratada, que é bastante importante, a ênfase do impacto de valores e comportamento social na economia. O Fukuyama ele ficou conhecido pelo fim da história, não obstante, ele tem essa obra que é importantíssima para a compreensão da economia. Tem a ideia de capital social, poderia passar rapidinho para o próximo slide, só para a gente dar uma lida? Aqui. Conceito. Capital social é uma ideia econômica que se refere às conexões entre indivíduos e entidades que podem ser economicamente valiosas. As redes sociais, que incluem pessoas que confiam e se ajudam, pode ser um recurso poderoso. Essas relações entre indivíduos e empresas podem levar a um estado em que cada uma pensa sobre o outro quando algo precisa ser feito. Fonte Investopédia. Poderia retornar? Pois bem,
Nessa sua obra, ele fala que o liberalismo clássico teria falhado em entender o desejo por reconhecimento, o que é um traço simpático dele com a teoria neoconservadora, com o pensamento neoconservador. E ele enfatiza bastante o papel de organizações intermediárias em relação a mercado, Estado, essas coisas, né, o que veio também a ser chamado de terceiro setor, eventualmente, no reforço do capital social. Eu coloco como exemplo o Clube Juricaba, né, carinhosamente chamado de ONG burguesa, porque ele tem essa função, né, de coesão social. Né. O valor não necessariamente é pecuniário, mas na consistência das relações humanas. Isso faz toda a diferença para o processo de desenvolvimento econômico. E aqui eu deixo uma recomendação, né? Um artigo que está disponível no site do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Inclusive, eu reforço o agradecimento ao Instituto Mises aqui neste vídeo pela doação de 30 obras para fins de sorteio no evento Café Liberal. Aqui ficou o registro do Instituto Mises, né? O artigo Confiança e Honestidade, que ele trata como uma tese despercebida de Francis Fukuyama. Poderia passar 2 slides? Ah, sim, aqui também estão os índices muito importantes, né, que já concatena com essa situação toda, que é o índice de democracia. Né? Nós vemos esse que é o mapa genérico do mundo. Poderia passar para o próximo? Aqui as cores estão um pouco distintas, mas aqui são as democracias fortes, democracias intermediárias, medianas, os regimes híbridos, e aqui são os autoritarismos. Né? Nós vimos que, nesse decorrer de 10 anos, houve uma certa inconstância, né? houve uma constância, na verdade, né? Porque não houve uma grande variação, mas nós vemos uma certa turbulência, né, nesse período. Né? Mas fica novamente aquela indagação. Nós estamos numa terceira onda reversa, ou nós ainda estamos naquela terceira onda anunciada, né, nos idos da década de 70? Né? Passa para o próximo, por favor. Aqui está a questão da confiança, né, que eu já abordei. E é interessante ver o Brasil, né, aqui no índice de confiança, é um dos países que menos há confiança interpessoal. Né? As pessoas menos confiam uma nas outras. Vemos aqui a China bem no indicador, vemos os países da Escandinávia bem no indicador, Austrália, Arábia Saudita, e o restante dos países com pouco grau de confiança. O que foi perguntado foi isso, né? A questão de que países vocês têm maior confiança interpessoal. Né? Passa um pouquinho, por favor. A grande disrupção, fica só uma nota de rodapé, porque eu não vou entrar em muita minúcia deste livro, mas a ênfase dele é na ascensão do crime e na desordem social durante a década de 1960. Né? A década de 60 teve todo aquele, como podemos dizer, o Great Society, né, do Lyndon Johnson, teve diversos fenômenos, como a ascensão do welfare state um pouco mais rígido, teve todos os movimentos de contracultura, enfim, isso é uma análise de todo esse impacto social. Próximo, por favor. Nosso futuro pós-humano, pessoal, esse daqui é importante. Né? Havia todo aquele contexto da ascensão da biotecnologia, pesquisa com células-troncos, organismos geneticamente modificados, o movimento transhumano, entre outras situações. É bom entender esse contexto, porque hoje a gente não fala tanto nisso, né? Mas naquele início de virada de milênio, aquele período, era um tema muito abordado, né? Sobretudo as pesquisas de células-troncos, que causava bastante polêmica. Há uma ênfase na neurofarmacologia, né? O uso de remédios para mudar o comportamento humano, mudar o estado de humor, prolongação da vida e, finalmente, engenharia genética. Passa um pouquinho, por favor. Tenho aqui os conceitos, pessoal, sem os quais vocês não entenderão o livro. É muito difícil entender o livro sem o domínio básico desses conceitos. A singularidade tecnológica, né, relacionando o crescimento tecnológico desenfreado da superinteligência artificial a mudanças irreversíveis na civilização humana. Né? Esse conceito é essencial para o propósito da obra. O transhumanismo, que é mais um movimento intelectual, que visa mudar a capacidade humana cognitiva, psíquica e de modo geral. O nature versus nurture, que é o inato versus adquirido. Né? Isso nos traz até um pouco aquela discussão do livre-arbítrio versus determinismo, né, de filosofia, sobretudo. Né? Isso daqui tem, claro, um cunho mais biológico, mas é basicamente o mesmo sentido. Né? A interação interpessoal, o impacto da interação interpessoal no seu comportamento de sociedade e os efeitos da natureza, na nossa biologia, aquilo que é inerente a nós. Passa um pouquinho. Biotecnologia, está aí o conceito. Biotecnologia é o conjunto de conhecimentos que permite a utilização de agentes biológicos, organismos, células, organelas e moléculas para obter bens ou assegurar serviços. Próximo, por favor. Propósito geral da obra: expor como as alterações genéticas do corpo humano podem ameaçar a ideia base da democracia liberal de que todos os homens são iguais por natureza. Né?
a Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? All men are created free and equal. Né? Essa que é uma das bases. Aí isso não ameaçaria a democracia liberal? Haja vista que ela se baseia na luta pelo reconhecimento, já explicado aqui, e, de certo modo, nessas condições humanas. E o autor conclui ao final do livro, né, só antecipando, de que seria necessário uma regulação do nosso futuro pós-humano. Né? Os libertários, por exemplo, eles são bastante otimistas quanto ao transhumanismo, mas o Fukuyama, particularmente, ele se opõe a essa corrente e ele é favorável a uma regulação dessas modificações em nosso comportamento, em nossa psique. Um pouquinho, por favor. Ele aborda a curva de Bell, que vocês devem conhecer, os neurotransmissores, né, o efeito dos neurotransmissores em nosso comportamento e no desejo pelo reconhecimento. Né? E ele traz aqui um estudo do Franz de Waal, que é um primatólogo, né? Ele estuda primatologia, e nos estudos que ele faz sobre os chimpanzés, ele via a presença da serotonina. Né? A serotonina é uma necessidade não só dos seres humanos, como também dos outros primatas, né? Sobretudo dos chimpanzés. Aí nisso ele analisa, né? Que aquela questão do primata alfa, o primata beta, o que domina, o que não domina, tem toda essas circunstâncias que, no fim das contas, acabam ocorrendo com nós humanos. Né? E afetar esses neurotransmissores não poderiam afetar a política, não poderiam distorcer a organização política da sociedade? Porque, vejam bem, a história ela sempre se desenvolveu em cima disso. Né? O ser humano não tinha toda essa capacidade que ele tem hoje de modificar a sua própria natureza, de certa forma, adulterar a sua psique. Né? Hoje ele já tem esse mecanismo com mais facilidade de acesso. Né? É até mais democratizado isso. Então fica o questionamento, né? Se isso não afetaria o espírito público, né? Todo aquele desejo por reconhecimento, aquela batalha pelo puro prestígio. Ele faz algumas alfinetadas tanto nos libertários quanto nos tradicionalistas em relação a essas mudanças tecnológicas. Ele critica o utilitarismo do Gary Becker. Para quem não sabe, ele é da escola de Chicago, escreveu o livro Crime and Punishment. Né? Ele associa bastante os efeitos econômicos, os incentivos econômicos no cometimento de crimes e diversas infrações. E ele traz uma reflexão interessante, né? Até crítica ao John Rawls. Né? Quem aqui conhece Theory of Justice, do John Rawls? Já chegaram a ouvir falar dessa obra? Uma teoria da justiça? Pois é um livro bem famoso, né? Sobretudo quando trata de filosofia política, até em curso de direito. Né? Nós tratamos muito dessa obra. Aí, ele fala que o John Rawls ele evita fazer aquela consideração de natureza humana, né? Até para evitar polêmica. Né? Há muita polêmica se existe esse negócio de natureza humana, se nós podemos mudar a natureza humana, essas coisas todas. Ele prefere se abster em boa parte da obra. No entanto, ele tem um dos seus conceitos, né, entre os quais o véu de ignorância, ele tem a posição original. Né? Nessa posição original, ele pressupõe que o homem tem essa aversão a assumir riscos. Né? E pressupondo essa aversão a assumir riscos, ele já está fazendo pressuposições sobre a natureza humana. E ele também defende a injustiça da distribuição natural de talentos. Né? Ele defende essa mudança na natureza. Né? Próximo slide, por favor. Com isso, nada impede de uma pessoa influenciada pelo pensamento de John Rawls querer empregar o uso do transhumanismo para equalizar as vidas. Né? Ou então o que o John Rawls próprio chama de life plans. Né? Isso daí seria um pouco perigoso, né? Você utilizar o Theory of Justice, que aparentemente é uma obra, de certo modo, pacífica, para interferir diretamente no comportamento dos seres humanos e na própria biologia humana. Né? É um raciocínio possível. Né? Não quer dizer que o John Rawls hoje em dia defenderia isso, mas se você é influenciado pelo John Rawls, você pode muito bem chegar a este raciocínio. E tem o Lawrence Tribe, para quem conhece um pouco de direito norte-americano, provavelmente já chegou a ouvir falar dele. Ele alega que as crianças que podem sofrer a clonagem, elas poderiam também ser discriminadas por sua condição. Né? Também entra nessa questão da discriminação e de todos esses fatores. Passa para o próximo, por favor. Pois bem, concluído esse livro, gostaria de trazer aqui o Construção de Nações. Né? Construção de Nações, pessoal, é um conceito muito utilizado pela ONU, por organizações internacionais intergovernamentais. OTAN também utiliza, a OCDE utiliza. E está aqui os conceitos. Né? O contexto, primeiramente, era da intervenção no Iraque. Né? O governo americano queria, né, fazer essa intervenção para construir uma democracia, trazer a democracia. Até hoje as pessoas brincam bastante com aquela ideia das bombas da democracia. Né? Se você não for até a democracia vai até você. Tem um meme muito bacana sobre isso. E os conceitos? Enfim, há uma distinção entre nation building e state building. Se vocês forem estudar mais aprofundadamente sobre o tema, vocês vão se deparar com isso e tem que ser feita essa distinção. O nation building
ele visa construir ou estruturar uma identidade nacional utilizando o poder do Estado, né? O que é um pouco perigoso, leva toda aquela situação do nacionalismo, discriminação contra outros povos, né? É algo mais delicado, né? O nation building pode até ocorrer naturalmente, né? Mas utilizar o poder do Estado para isso, a gente sabe que é um pouco temerário. O state building tem uma outra perspectiva, né? São atores internos tentando construir ou reestruturar um Estado instável, né? Nós vemos as missões da ONU no Haiti, por exemplo, nós vemos missões na Bósnia e Herzegovina, nós vimos missões da ONU em todos esses lugares, né? Tem bastante missões na África também, com esse propósito de state building, de fortalecer os estados e ajudá-los, né? Assisti-los no seu processo de desenvolvimento, né? Atualmente isso é um negócio que está bastante em voga, sobretudo porque na geopolítica atual nós temos aqueles conceitos de responsabilidade, de proteger, a ONU foca muito em agendas pela paz mundial, em todas essas circunstâncias, né? E isso é essencial até os dias atuais. O Dilema Americano é a obra seguinte, que foi de 2006. Foi o momento que ele registrou a sua desilusão com o neoconservadorismo, né, e que ele se declarou não se identificar mais com esse rótulo de neoconservador. O escopo da obra é analisar a política externa norte-americana após o 11 de setembro, né, que mudou bastante, né? O George W. Bush se elegeu com uma plataforma e, na prática, ele se modificou, né, sobretudo após os impactos do 11 de setembro. Fukuyama também fundou, mais ou menos nessa época, um portal chamado The American Interest, né? Talvez pela ruptura com a National Interest, que é uma revista muito importante para a ciência política norte-americana, e ele defende uma política externa diferenciada que seria um wilsonianismo realista. O Fukuyama ele chegou a assinar na década de 90, se não me engano em 98, a declaração de princípio do Project, faltou um C ali, Project for a New American Century, extinto também no ano de 2006 por coincidência. Próximo slide. As escolas de política externa norte-americana, que pode ter ficado um pouco, como podemos dizer, um pouco espalhado, né? Está aqui para ficar registrado. Há o neoconservadorismo, o internacionalismo liberal, associado aos democratas, o realismo, associado ao Henry Kissinger, e o jacksonianismo, ligado às vertentes isolacionistas. O exemplo disso é o Pat Buchanan, né? Ele tem um livro bem interessante, que é A Guerra Desnecessária, né? Ele faz uma crítica desde a Primeira Guerra à Segunda Guerra Mundial. Ele sustenta que seriam intervenções desnecessárias ocasionadas por atos, né, desnecessários, sobretudo com críticas à condução do processo por Winston Churchill, quando ele ainda nem era primeiro-ministro. Ele teve bastante influência no início da Primeira Guerra Mundial. Bom, neoconservadorismo é um conceito muito utilizado, sobretudo para rotular, para xingar, né? Ah, você é um neocon. Muitas pessoas utilizam isso, né? O neocon como um xingamento. Para o Arvin Kristol, que é um dos principais precursores dessa teoria, dessa ideologia política, é que o neoconservador é o liberal mugged by reality, ou seja, é o esquerdista americano assaltado pela realidade, né? E com esse assalto pela realidade que os neocons sofreram na década de 60, eles abandonaram o Partido Democrata e foram para o Partido Republicano, servindo até como base do governo Reagan e sobrevivendo politicamente até o governo de George W. Bush. Hoje nós vemos que ele não tem muita relevância no espaço público, né? E, enfim, é uma doutrina política que nós vemos numa decadência constante. Em política interna, no entanto, o Fukuyama faz um apontamento. Na década de 60, os neocons eles tinham ceticismo quanto à engenharia social. E, no entanto, os neocons mais recentes, sobretudo em âmbito de política externa, eles são adeptos dessa engenharia social, eles são mais simpáticos dessa engenharia social, sobretudo no que se trata da construção de nações, né? Aqui ele coloca dois exemplos notáveis, que são os escritos de George Kelly, né, que fala da teoria da janela partida, que deveriam se combater primeiramente os crimes menores para depois atacar os crimes maiores, né? É bastante interessante, quem estuda criminologia ou já deu uma estudada, isso é um conceito bastante utilizado, é um autor que se identificava como neocon na época, e o Daniel Moynihan, o conceito de cultura da pobreza, que embora não tenha sido ele que concebeu, ele foi um dos principais promotores desta ideia. Passa, por favor, um pouquinho. Pois bem, conceitos essenciais para compreender a obra O Dilema Americano, que é bem curtinha, né? É boa para você querer introduzir na obra de Fukuyama. A hegemonia benevolente, né? Quem já leu algum texto sobre neoconservadorismo, com certeza já deve ter se deparado com essa expressão. Foi cunhado pelo William Kristol e pelo Robert Kagan,
que trataria dos Estados Unidos como um guardião do mundo unipolar, né? Que ele deveria fazer a benevolência de preservar a democracia, os direitos humanos, entre outros fatores que nós já devemos conhecer do neoconservadorismo. A ideia de guerra preventiva, né, que foi uma das motivações da guerra do Iraque e guerra do Afeganistão, seria uma ação armada empreendida com o objetivo ou a pretexto de evitar que outra parte conflituosa ataque, né? Por exemplo, que o Iraque explodisse suas bombas de destruição em massa, né? Suas armas de destruição em massa que nunca foram encontradas. E que, embora não haja evidência que o ataque seja iminente ou que esteja sendo planejado, né? No caso, não havia essas evidências de que o Iraque estaria planejando, mas foram realizada a intervenção no Iraque. Governança global. Isso é um conceito muito importante, né? Sobretudo para entender esse conceito do globalismo, do internacionalismo, disso tudo. Movimento de cooperação política entre atores transnacionais com o objetivo de negociar respostas a problemas que afetam mais de um estado ou de uma região, né? Por isso a governança global e não nacional, não específica. Soberania compartilhada é um conceito que ele traz na obra também. A relativização da unidade e indivisibilidade dos Estados-nações, decorrente geralmente de acordo bilateral ou multilateral. É bom ver no contexto do dia de hoje, né, que nós estamos tendendo aos acordos unilaterais mais do que multilateralismo, se isso iria persistir, né? O Banco Mundial já usou isso, o próprio direito comunitário tem um pouco dessa base, né, de soberania compartilhada, e é bom de dar uma estudada nisso. A ideia de religião cívica é essencial no neoconservadorismo. Seria uma fé quase religiosa no excepcionalismo americano, né? Que foi o que motivou boa parte da política neoconservadora em âmbito internacional. Poderia passar um pouquinho? Leo Strauss. Pessoal, Leo Strauss é um autor essencial para entender o que é o movimento neoconservador. Se não passar pelo Leo Strauss ou pelo básico de sua biografia, você não entende o que é o neoconservadorismo. O Leo Strauss ele foi professor de ciência política da Universidade de Chicago e foi mentor de vários neoconservadores norte-americanos, né? Ele tinha um perfil acadêmico, nunca panfletário, né? Ele não prescrevia políticas públicas, mas ele queria instigar os seus alunos a estudarem filosofia. Ele acreditava que o homem é um animal político, né, conforme Aristóteles, e que ele deveria participar nos assuntos da polis. E uma das biografias que eu li, o artigo sobre Leo Strauss, dizia que ele era um Cold War liberal, né? Ele estaria mais ligado aos liberals, mas ele defendia ações preventivas contra investidas da União Soviética. Os neocons, eles também eram críticos do welfare state, porém, por princípio, eles não se opuseram à intervenção do Estado na economia. E os seguidores de Strauss eram críticos da liberdade privatizada, que, segundo ele, defendiam libertários e os esquerdistas norte-americanos. A mudança de regime político. Pessoal, isso daqui é interessante na ideia de transição democrática, né? Porque, com base no pensamento do Leo Strauss, poderia se concluir que o regime democrático teria essa natureza subjacente, de certo modo, mais mansa, mais maleável, mais possível de lidar em âmbito externo, né? Que seria mais fácil você mudar um país pelo seu sistema, seria mais fácil mudar o seu regime do que você ficar, por exemplo, vou dar uma sanção aqui, vou dar uma sanção ali, né? Porque o Estado que trata mal seus cidadãos, muito provavelmente vai tratar mal um Estado estrangeiro, né? Vai tratar mal uma organização multilateral, né? E nesse sentido, está aqui uns exemplos que eu coloquei, né, do programa Oil for Food, né, sustentado sobretudo na época do governo do Bill Clinton, né, que era basicamente uma sanção ao Iraque, né, que era sancionar o governo de Saddam sem sancionar o povo iraquiano, né. Esse era o objetivo do programa Oil for Food. E a guerra do Iraque teria essa outra perspectiva, que não era da sanção, mas da mudança da natureza subjacente do regime, qual seja a implantação de uma democracia liberal ao invés de uma ditadura, a ditadura do partido Ba'ath, né, que era de Saddam Hussein. A tecnologia militar norte-americana, o Fukuyama faz uma pontuação, que ela tem uma facilidade para derrotar forças estrangeiras. No entanto, ela não é muito eficiente para conflitos prolongados, né, porque você gera um déficit enorme, né, tanto é que por isso que o Obama, né, no seu governo, ele utilizava ataque por drones, para tentar economizar um pouco mais. Utilizar forças militares, pessoas, tropas, dava muitas baixas, dava resultados não tão positivos, né, por isso que o Obama acabou optando pelo uso dos drones. Passa, por favor. Os neoconservadores no poder. Eles eram insatisfeitos com o agnosticismo relativista do realismo do Henry Kissinger, como eu já expliquei aqui, e eles fizeram as pazes com o livre mercado, né? Antes eles eram bem belicosos, eles criticavam a economia de mercado,
mas o que eles decidiram fazer? Eles não eram fãs do mercado, mas decidiram não atacar mais, né? O George Bush, em seu governo, ele tinha o tal do conservadorismo compassivo, né? Com compaixão, que defendia certos programas sociais, sempre com uma estrutura de incentivo diferente daquele dos democratas, né? Mas, no fim das contas, né, pelo menos no orçamento público, acabava não fazendo tanta diferença, né? Ele acabava vulnerando até mais do que o orçamento do governo democrata. O Bush de 2000, ele não era adepto do nation building, né? Na época de campanha do primária norte-americanos, ele não era adepto do nation building de forma alguma. No entanto, um mês antes da guerra do Iraque, ele começou a falar que nós precisamos fazer nation building, nós precisamos levar a democracia para outros países, né? Muito provavelmente convencido pelos intelectuais neoconservadores que cercavam a sua equipe de governo. O capítulo finais. Há uma distinção interessante entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento político, né? Sendo que pode haver anomalia entre os dois e que nem todas as coisas boas vêm juntas, né? O Samuel Huntington, ele tinha muito essa abordagem de que nem todas as coisas boas vêm juntas. Ou seja, não necessariamente porque o seu país, ou o Estado, no caso, tem um desenvolvimento político, que ele vai ter um desenvolvimento econômico e vice-versa. O Fukuyama também valoriza as instituições do país, né, regras do jogo, e ele faz menções à nova economia institucional, sobretudo no que se trata do pensamento de Douglass North, né? Você vê esse pensamento muito marcante na obra do Fukuyama. Tem essa tese bem interessante, né, que tem até um professor da USP que aborda sobre ela, junto com um polonês, se não estou enganado. A tese do PIB per capita, aproximadamente 6 mil dólares, né? Aproximadamente 6 mil dólares. Para ele, se o PIB per capita do país supera esses 6 mil dólares, muito dificilmente, você terá a reversão no processo de desenvolvimento político para a democracia liberal, né? Você praticamente não vê países que voltam a ser ditadura depois que passa deste PIB per capita, depois que passa de determinado nível de desenvolvimento. Isso é mais um argumento a favor da tendência de democracia liberal. Passa para o próximo, por favor. Aqui está um excerto que eu acho essencial, pessoal, para a compreensão. É um dos excertos mais marcantes do livro, né? O fim da história é uma discussão a respeito da modernização. O que é inicialmente universal não é o desejo da democracia liberal, né? Tanto é que a gente vê países até hoje que adotam, por exemplo, a democracia islâmica, tem um país com sistema de castas, no caso da Índia, né? Tem todas essas circunstâncias. Mas o desejo de viver numa sociedade moderna, com tecnologia, altos padrões de vida, serviço de saúde e acesso ao restante do mundo. A modernização econômica, quando bem sucedida, tende a gerar demandas por participação política pelo fato de criar uma classe média com propriedades a proteger, nível de educação mais elevado e maior preocupação das pessoas com seu reconhecimento como indivíduo, né? Por isso que o conceito de classe média, pessoal, é bastante importante no escopo da nossa apresentação, né? Você deve lembrar da Marilyn Chauí falando que eu odeio a classe média, mas é um pouco nesse espírito, né? A classe média ela tem essa tendência, ela quer proteger a sua propriedade privada, ela quer mais educação, quer mais serviços, quer maior participação política, né? Por isso que o Brasil, nos últimos tempos, teve os protestos, seja de 2013, 2015, 2016, né? Esses protestos são apenas um reflexo do nosso desenvolvimento social, né? Nós ganhamos essa gordura, digamos assim, né? As massas estão deixando de ser massas e se tornando sociedade civil organizada, e nós vemos esse processo se desenvolvendo aos poucos no Brasil, né? E é bom nós participarmos ativamente disso, né? Por que não? E afinal, a democracia liberal é um dos subprodutos deste processo de modernização, algo que se torna uma aspiração universal somente no decorrer do tempo histórico. Próximo slide, por favor. Pois bem, aquela foi o Dilema Americano. Agora eu vou fazer uma breve nota sobre o Blind Side, que é uma obra que o Fukuyama ele não é nem o autor, né? Ele, na verdade, é o editor da obra. Ele apenas reúne vários artigos. O objetivo dele é o quê? Diagnosticar nossa falha em prever e nos preparar para eventos pouco prováveis e de alto impacto, por exemplo, o 11 de setembro, né? E eu coloquei a nota da importante participação do Richard Posner, né? O Richard Posner, ele lembra um pouco do Fukuyama, né, em âmbito de fazer polêmica, né? O Richard Posner, ele publicou o livro Análise Econômica do Direito, e ele foi bastante contestado e acabou que na virada do milênio ele estava como autor norte-americano mais citado na academia jurídica. O Fukuyama também foi bastante citado no debate de filosofia política, ciência política, por relações internacionais. E com o tempo ele também foi evoluindo de opinião, né? É bacana fazer esse paralelo entre o Fukuyama e o Posner em suas respectivas áreas. Falling Behind. Proposta: analisar a diferença entre o desenvolvimento dos Estados Unidos da América e dos países latino-americanos, né? Fica só essa nota para a obra não ficar esquecida, né? Mas não iremos fazer considerações mais longas sobre isso. Próxima obra. Aqui já começa um novo ciclo, pessoal. O objetivo geral do Fukuyama nessas duas obras, vou até mostrar aqui,
é o The Origins of Political Order, publicado no ano de 2011, e o Political Order and Political Decay, publicado no ano de 2014. Essas obras, pessoal, têm uma abordagem um pouquinho diferente das demais, né? Porque tenta ser mais genérica, tenta ser mais geral, tratar do desenvolvimento das instituições políticas no decorrer da história, né? E visa também reinventar a obra do seu mentor, Samuel Huntington, né? Como eu disse que ia voltar a abordar, a obra é a Political Order in Changed Societies. Poderia... Pois bem, a primeira obra, The Origins of Political Order. O projeto inicial é a releitura do seu mentor, né, o Samuel Huntington, e analisar dificuldades na construção de estados modernos, né. O Fukuyama havia feito umas viagens lá em torno das Ilhas Salomão, Papua Nova Guiné, Austrália. Ele percebeu que nesse círculo de países, embora tivesse proximidade geográfica, eles tinham um desenvolvimento político muito diferente, né. Ele não entra nem no mérito do desenvolvimento econômico, né, mas do desenvolvimento político, né, porque um dos países é quase tribal, enquanto que a Austrália é um membro da comunidade britânica, uma democracia bastante desenvolvida, né. E a sequência da obra é dividida, então, antes do Estado, na construção de Estados, o Rule of Law, que eu optei por não traduzir, porque há pessoas que entendem como Estado de Direito, Império da Lei, há várias definições do Rule of Law, né? Ele particularmente trata de outra abordagem, que é para tratar da Revolução Gloriosa, sobretudo, Magna Carta, todo aquele processo de desenvolvimento britânico. E 4, o governo responsável. O que vem a ser o governo responsável em primeiro lugar? Aquele governo bonzinho que faz tudo corretamente, né? Não é bem isso, é o governo que responde por seus atos, é o governo que tem responsabilidade, né? Se alguém aqui é de direito, já estudou um pouco de direito administrativo, conhece a teoria do King can do no wrong, né? O rei não pode fazer nada de errado, né? No caso, seria o Estado irresponsável, né? O Estado, no entanto, no decorrer dessa evolução, sobretudo o Estado moderno, ele passou a ganhar essa responsabilidade. Tanto é que hoje, há, por exemplo, a responsabilidade objetiva do Estado quando ele comete determinadas falhas, né? Há também a possibilidade de responsabilidade subjetiva, caso haja culpa, né? Mas isso é um exemplo especificamente brasileiro. Ao redor do mundo, das democracias liberais, o Estado é responsável pelos seus atos, né? O termo em inglês chama-se accountability. Chaves e Morales são conceitos muito específicos da nossa realidade, né? Não dá para exaurir toda a obra, mas são da nossa realidade, então é bom trazer. Chaves e Morales, na visão de Fukuyama, não chegaram ao poder por causa de instabilidade, né? Não de instabilidade política em seu país, porque eram lugares relativamente estáveis. Ocorre que eram bastante desiguais e tinham bastante exclusão social. Essa que é a visão do Fukuyama sobre a obra. Passa um pouquinho. Sobre o fenômeno social que ocorreu nesse país, né? E agora estamos sofrendo consequências diretamente. Ele também dá alfinetada nos libertários, né? Ele, no decorrer do tempo, ele vai dando mais alfinetadas no libertário quanto à questão Somália, né? Ele usou o clássico exemplo de que a Somália tem um Estado fraco, então mude-se para lá, né? Aquela alfinetada clássica que a gente já está até acostumado, até bastante pertinente nós debatemos sobre isso. O Fukuyama também diz que é legítimo criticar governos e que, no entanto, os moradores dos países desenvolvidos, eles não podem então somente criticar o governo, falar que os governos seriam inerentemente ruins, mas entender como seus países chegaram ao estágio de desenvolvimento político que alcançaram, né? Ele faz esse alerta que é bom até para nós, né, sobretudo os liberais, libertários, etc., terem maior compreensão, né? Nós não podemos aceitar a praga do reducionismo, como diz um professor meu lá da UFAM. A Dinamarca, para o Fukuyama, seria o modelo de Estado supostamente mais perfeito, e a evolução e o desenvolvimento dos institutos políticos se deve, como já disse, né, das instituições, né? Instituições, regra do jogo, né? E substituindo lideranças individuais, né? Tem aquele famoso rule of law, not of man, né? Você não deve confiar na liderança política, no cacique, enfim, no chefe tribal, né? Ou então, no caso do coronel de barranco, né, como a gente mais regionalmente conhece, mas sim nas instituições, né, no Estado de Direito. Passa um pouquinho. Fundações de Desenvolvimento Político, está aqui em inglês, mas tem toda aquela questão biológica, né? Eu acho até bom a gente passar, porque se vocês quiserem o slide eu vou disponibilizar depois. Passa mais um. Aqui também tem aquela questão de que o ser humano teria uma proclividade para seguir normas, né? E que ele tem o desejo intersubjetivo do reconhecimento, né? Basicamente é só isso. E aqui é o teor do livro, né? Quando ele já começa no livro.
Ele rejeita inicialmente a falácia hobbesiana e, sobretudo, dos pensadores chamados contratualistas, porque, seja em Hobbes, Locke, Rousseau, eles tratam o homem como se fosse um ser inicialmente isolado, né? Digamos assim, ele era aquele ser isolado que depois foi corrompido pela sociedade, que virou o lobo de seu semelhante, tem todo aquele desenvolvimento do contratualismo, né? De que ele teria assinado o contrato social. Bom, ele rejeita essa tese porque a biologia, né, todos os estudos de biologia demonstram que o ser humano, né, ou então os precursores dos seres humanos nunca viveram isolados, né, os precursores evolutivos, no caso. E ele adota, no caso, a teoria de Aristóteles, de que o homem é um animal político. Né. O Aristóteles, há muito tempo atrás, estava mais próximo do ser humano, né, de descrever o ser humano como ele é, do que os contratualistas, né. Eventualmente seria pelo fato do Aristóteles desenvolver atividade de medicina, né, ter conhecimento de biologia. Talvez por isso ele tivesse essa compreensão um pouco mais aguçada sobre a natureza humana, né? Ainda que não tivesse recursos tão desenvolvidos quanto os contratualistas e, obviamente, não tão desenvolvidos quanto nós temos hoje. Ele cita alguns autores interessantes do estudo da primatologia, caso vocês queiram se aprofundar no tema, né? Eu, particularmente, acho essencial para entender o ser humano e, consequentemente, a ciência política em si. E eu, particularmente, né, coloquei esse extra porque não está no livro, mas dê uma procurada na obra de Arnold Ludwig, The King of Mountain. Vocês vão ver elementos peculiares do ser humano, né? Vocês vão entender por que políticos funcionam de determinada maneira, por que ditadores funcionam de determinada maneira. Tem o conceito de patrimonialismo, que supostamente seria natural do homem, né? E com o tempo nós vamos desenvolvendo instituições que contêm esses nossos instintos, né? Esse lado obscuro, como eu já falei, do ser humano. Mas o que ocorre? Nas sociedades mais primitivas, pessoal, o círculo de obrigações morais das pessoas é mais reduzido, né? Não quer dizer que o sujeito, vou priorizar a minha família. Não significa necessariamente que ele é um ser imoral, mas apenas que ele tem um círculo de obrigações morais mais restrito, né? Eu talvez poderia até usar o exemplo do nosso corrupção brasileira memes, né? Que o que eles acabam se importando? Eles se importam com a sua família, beneficiar a sua família, ao invés de beneficiar a coisa pública, né? O Estado. Eles, obviamente que eles são corruptos, né? Mas tem também esse lado, né? Talvez eles tenham no estado de desenvolvimento político um pouco mais primitivo do que nós estamos hoje, né? Que é o Estado de Direito. Fica a reflexão, de qualquer forma. E as fontes naturais do comportamento cooperativo seria o Kin Selection and Reciprocal Altruism. O Kin Selection seria o quê? Seleção de afinidade, né? Seleção daquelas pessoas que são mais próximas de vocês, né? O personalismo, de certa forma, né? Você tem maior simpatia por uma pessoa, você acaba a selecionando. E o altruísmo recíproco seria a troca de favores, né? Atualmente nós temos a ideia da doação de campanha, né? Você, recebeu o dinheiro do seu doador. Pô, não vou votar contra o interesse do meu doador porque, assim, pega mal, posso acabar não recebendo mais doações, né? Tem todo esse altruísmo recíproco e há estudos bastante aprofundados sobre o tema, né? É muito interessante se entender isso. Sem você entender esses dois fatores, você acaba não entendendo não só a obra do Fukuyama, mas todo o funcionamento do sistema político. Um pouquinho, por favor. Pois bem, o Fukuyama, ele entende o Estado como entidade que possui o monopólio legítimo da força coercitiva sobre determinado território geográfico. Eu frisei bastante a ideia do legítimo, né, porque nós acabamos negligenciando, né? Pensem bem, por que nós acreditamos que vivemos na República Federativa do Brasil? Simplesmente porque as pessoas não começaram a se rebelar, né? Não tem, por exemplo, 200 milhões de pessoas saindo nas ruas, eu não reconheço mais a existência de Brasil. Se isso acontecer amanhã, pessoal, acabou o Brasil, né? Essa é a legitimidade do Brasil. Nós temos, de certo modo, essa inércia e nós acreditamos que existe um Brasil, então tá lá, República Federativa do Brasil, beleza. Enquanto esses 200 milhões estiverem a priori satisfeitos, né, continua em estado legítimo, do jeito que está estruturado, né? Isso vale para os Estados Unidos, vale para qualquer país. E daí que Fukuyama começa a perceber a fragilidade das instituições, né? As instituições que ele acreditava em 92 não eram mais frágeis do que ele imaginava, né? Naquela época ele não tinha essa percepção, e com o tempo, com muito estudo, ele foi percebendo que as instituições são frágeis, né? Como a própria legitimidade dos Estados, né? É frágil. Amanhã pode acontecer alguma coisa, depois de amanhã pode acontecer, no próximo ano, nós nunca sabemos. Nós vivemos nessa incerteza. Pois bem, ele trata da evolução do bando para a tribo, da tribo para a cidade-estado, cidade-estado para o Estado nacional. E hoje nós temos todas aquelas organizações internacionais, né, que desenvolvemos hoje. Mas nós começamos do bando para a tribo. A Europa, como eu já frisei, teve as guerras com papel
as guerras tiveram um papel crucial nesse desenvolvimento político, né, no fortalecimento dos estados como entidade que possui esse monopólio coercitivo, né, que possuem, de certa forma, uma identidade, enquanto que a América Latina não fazia guerras. O Fukuyama também trata da questão de coleta de tributo, né, os estados latino-americanos também tiveram essa dificuldade, aí por isso acabaram não se fortalecendo, digamos assim. O Hegel, tem uma passagem importante dele, né? Sobretudo o Olavo de Carvalho, né, que sempre fala, o Hegel dizia que a América Latina tinha geografia, mas não tinha história, né? A Europa é um pouco do oposto, né? Apesar de ter uma geografia um pouco mais restrita, né? Tem o seu espaço geográfico mais restrito, muito próximo de adversários, essas coisas, eles tinham uma identidade histórica mais consolidada. Enquanto isso, a América Latina era o oposto, né? Tinha sempre a geografia, né? Nós hoje falamos muito, não sei o que tal, a Amazônia, o Machu Picchu, essas coisas todas. Como é que é o nome daquela da Argentina? Como é que é? Desculpe. Eu acho que esse negócio aí. Mas enfim, tem muita. A geografia da América Latina é muito frisada, né? Sobretudo extração de ouro, tem todos esses fatores, né? Porém, a América Latina não tinha esse fator histórico porque não tinha os atores sociais adequados para conduzir essa evolução histórica. Uma curiosidade, né? Para o Fukuyama, o celibato da Igreja Católica foi fundamental para atenuar os efeitos do patrimonialismo na Europa. Né? Por quê? Porque tinha toda aquela questão lá da igreja, né? Troca enfim, o padre acabava recebendo patrimônio, né? Aí se ele tivesse uma família, ele ia acabar utilizando o recurso da igreja para poder se beneficiar pessoalmente, né? Pois, como diz a natureza humana, nós temos todas aquelas tendências patrimonialistas, tendência do kin selection, reciprocal altruism, e a Igreja Católica impôs o celibato, contendo um pouco desses privilégios patrimoniais, o que ajudou, de certo modo, no progresso dos países do continente europeu. Passa um pouquinho, por favor. Esse é o último livro, né, que vamos abordar. Um pouco mais depois eu vou tecer alguns comentários sobre artigos famosos. Esse daqui, o Political Order and Political Decay, do ano de 2014. Esse livro é mais recente, né, pois trata da Revolução Francesa até a globalização da democracia. Passa um pouquinho, por favor. Objetivo, continuidade ao propósito do anterior, com ênfase no período histórico selecionado. O Fukuyama teve essa mudança de percepção, né? Em 92 ele pensava uma coisa, mas com bastante estudo, bastante aprofundamento, ele acabou tendo percepções distintas das instituições, sobretudo democráticas. Teve a questão da Primavera Árabe, dos protestos brasileiros, que são bastante enfatizados nesse livro, né? Lógico que o livro de 2014 ele não trata desse daqui, né? Mas ele chega a pincelar os protestos de 2013, que no fundo, esses daqui são fatores causados pela tecnologia, pelas comunicações, pela ascensão de uma classe média, né, que tem o seu patrimônio a ser conservado, que deseja participação política, e acabou resultando nessa insatisfação, seja na Primavera Árabe, muito embora haja as diferenças culturais, né, e os protestos no Brasil. Acabaram sendo um subproduto desses efeitos, desses fenômenos sociais, né. E para o autor, ele coloca uma assertiva polêmica, né, que antes ele era considerado como liberal clássico, até mesmo como neocon. Ele faz essa assertiva de que o governo pequeno não necessariamente é uma virtude, né? Tanto é que ele seleciona a Dinamarca como o modelo de Estado a ser alcançado, né? Se isso é bom ou ruim, eu não sei, mas fica para vocês darem avaliada, né? Mas para ele, há essa visão de que o governo pequeno não necessariamente é uma virtude. Conceitos. Isso aqui é essencial para entender o livro também. Desenvolvimento político seria uma crescente diferenciação e estruturação, especialização, de estruturas políticas e associado à crescente secularização da cultura política. Diferenciação e especialização, isso também tem um pouco da ideia de evolução, né? Evolução das instituições democráticas, esse termo que nós vemos de maneira corrente. A patronagem seria o favorecimento pessoal com fins políticos em pequena escala, né? No caso, como eu já disse, o exemplo do Coronel de Barranco, aquele cara que tem um alcance um pouco menor. O clientelismo é diferente, né? Ele teve origem no sufrágio universal, né? Que é aquela troca de favores com a democracia, né? Com a votação em massa. O clientelismo teve ascensão, como eu já vou falar, nos Estados Unidos, e não ocorre sem ocorrer a troca de votos, né? Você dá um benefício em troca de um voto, você dá um peru de ação de graças, como é o exemplo que ele utiliza, né? Aqui nós também temos exemplo no Brasil, né? Mas não vem ao caso. A troca de favores entre quem detém o poder e quem vota. O patrimonialismo é a característica de um Estado que não possui distinções entre os limites do público e o limite do privado. E fica aqui a recomendação de obras, sobretudo, do Raimundo Faoro, né? Os Donos do Poder, obra famosíssima, né? O Raimundo Faoro, apesar dele ter sido fundador do PT, né, se não me engano, ele é um autor de grande valia, né,
sobre análise sociológica do Brasil. E o Ricardo Velli Rodrigues, talvez a obra dele esteja disponível num portal chamado Instituto de Humanidades. Se você der uma verificada, talvez tenha alguma obra dele tratando do fenômeno patrimonialista. Enfim, são dois autores essenciais caso vocês queiram entender o fenômeno. Questão da corrupção em sociedades de baixa confiança. Né? Eu mostrei um mapinha lá da confiança ao redor do mundo. Né? E dois países de baixa confiança que ele arrola no livro são a Grécia e a Itália. Né? A Grécia por ser a terra da democracia, né? O berço da democracia, e a Itália ele arrola também por todos os institutos, né? Sobretudo o direito romano, todo aquele desenvolvimento. E a Itália, até a atualidade, é muito influente no direito público, né? Seja direito penal, direito administrativo, todas essas formas de regular o comportamento humano, a Itália ainda é muito influente. Os Estados Unidos inventam o clientelismo. Esse é um capítulo do livro que é bastante polêmico, porque a gente pensa, poxa, os Estados Unidos sempre foram do jeito que são. Não, pessoal, o buraco é um pouco mais embaixo. Os Estados Unidos são diferentes, eles tiveram um período clientelista porque eles foram o primeiro país a decidir pelo sufrágio universal, pelo menos masculino, né? O feminino foi adquirido depois, mas o sufrágio universal masculino teve início nos Estados Unidos, se não me engano, em 1828. Né? E há essa famosa frase, né, que se dizia: "To the victor belongs the spoil", né? Ao vitorioso pertence o espólio. Né? Ou seja, os cargos, né? A distribuição de cargos. Fenômeno que a gente vê até a atualidade. Né? Aqueles que são empossados, que recebem a sua investidura em cargo por indicação política, acabam se submetendo a esse sistema. O spoil system, no entanto, foi superado com o tempo. Né? Tem o Municipal Voter League, que era uma entidade da sociedade civil em âmbito de Chicago. Né? Chicago tinha muito problema de clientelismo, Nova York nem se fala, tinha um histórico de um prefeito que era bastante envolvido em escândalo de corrupção em torno do século XIX, e teve reação da sociedade civil e de todos aqueles atores sociais decorrentes do processo de industrialização, sobretudo. O Robert La Follette era um governador considerado progressista na época, né? Foi governador de Wisconsin pelo Partido Republicano, que na época tinha ideologia distinta, e enfim, ele foi bastante importante nesse papel, né? Ele tinha o voto daquelas classes, digamos assim, mais esclarecidas. E o Pendleton Act, que foi o ato que deu término ao Estado patrimonialista, pelo menos em âmbito de governo federal nos Estados Unidos. Né? Para quem não conhece muito de administração pública, costuma se atribuir 3 estágios. Né? Do Estado patrimonialista, do Estado burocrático e do Estado gerencial, que seria o que teoricamente nós temos hoje. Né? O Pendleton Act fez essa evolução ao Estado burocrático, em que a investidura em cargos públicos deveria ocorrer por concurso, né, que é o processo de mérito, e não pela indicação política. E, como eu já disse, né, os fatores sociais oriundos da industrialização e a classe média emergente foram fundamentais nesse processo. Quanto à geografia, pessoal, essa observação é importante, que apesar de não ser basilar a obra, é uma crítica que se fala do Montesquieu. Eu estava até lendo o livro de Introdução ao Estudo de Direito, faz essa crítica também ao Montesquieu, mas acaba sendo indevida. O Fukuyama fundamenta. Montesquieu nunca atribuiu diferença no comportamento entre o norte e sul, no caso dos hemisférios, né, em relação à biologia humana. O que diferenciou foram as condições do clima e geografia que, operando na biologia dos indivíduos indistinguíveis, produzem diferenças sistemáticas no comportamento político. O Montesquieu às vezes atribui que ele tinha assertivas racistas no livro dele, né, que um supostamente seria inferior ao outro. Em tese, as pessoas atribuem isso ao Montesquieu, mas nunca foi a intenção dele. A intenção dele era apenas falar que as condições de clima e geografia ocasionam um desenvolvimento político diferente, sobretudo por fatores econômicos. Né? Mais uma vez eu trago a figura do Coronel de Barranco. Né? Vocês imaginam o Coronel de Barranco em outro lugar que não seja a Amazônia? Não só o estado da Amazônia, mas, por exemplo, Acre, Pará, esse tipo de estado com essas características geográficas? Né? É meio difícil. Né? Ou seja, cada região geográfica acaba tendo um desenvolvimento econômico diferente, né, por suas vocações naturais. Né? E, consequentemente, vai acabar tendo evolução política diferenciada. Né? Isso é um fator que a gente precisa estudar, sobretudo em âmbito regional. Passa um pouquinho, por favor. Bom, tem aqui a questão do Simão Bolívar, né? Ele aborda a questão da América Latina, né? Os cachorros que não latem, ele nomeia o capítulo assim. A América Latina teria como podemos dizer, esse defeito de nascença, né? Teria a colonização de exploração ocasionado todos esses fatores de desenvolvimento político, né? O caudilismo, entre outras coisas, e teriam atrasado a região.
E o Simão Bolívar, como ele diz, tinha visões ora liberais, ora autoritárias, enfim, conforme os interesses do poder, né? E não da maneira que o Hugo Chávez o pintou, de que ele seria o revolucionário social, né, o libertador dos povos da América no sentido de construir uma sociedade socialista. O Simão Bolívar nunca foi isso, né? O Barrington Moore é um sociólogo de cunho marxista, também que ele cita, né, que ele reconhece que sem burguesia não há democracia, né? E com essa conclusão de estudos do Barrington Moore, que ele atesta isso, que sem burguesia não há democracia, fica a indagação. Estaria a classe média, né, que é responsável por todos esses fatores sociais, por todos esses fenômenos, encolhendo dos países desenvolvidos e sendo convencida do populismo, né, por exemplo, o Donald Trump, o UKIP, todos esses políticos que acabam fazendo uma abordagem mais nacionalista, protecionista, isolacionista, né, fica a indagação, né? Ou se eles estão sendo absorvidos pelo poder de bilionários, né? Ou então estaria a classe média crescendo ao redor do mundo, como por exemplo na África, na Ásia, né? Há indicadores nesse sentido diverso, né? Fica aí a sugestão para estudo e pesquisa. Nos últimos capítulos ele faz abordagem sobre o political decay, né? O declínio político, e ele aborda a questão sobretudo norte-americana, né? Que é o país no qual ele vive e o país no qual ele ministra suas aulas e faz seus estudos. A vetocracia norte-americana, que ele atribui ao sistema de separação de poder vinculado ao regime presidencialista, né? Ele faz bastante crítica desse regime porque um poder faz uma coisa, o outro veta, né? Há o domínio de grupos de interesse. Para o próprio Fukuyama, haveria uma repatrimonialização dos Estados Unidos, no sentido de que esses lobistas, grupos de interesse, estariam se apropriando do Estado americano em detrimento do povo. E ele recomenda um artigo que está disponível na internet, de um professor chamado Juan Lins, né? Se chama The Perils of Presidentialism. Se não me engano, tem versão traduzida também. Ele faz críticas ao presidencialismo e ele fala que, por exemplo, se no Chile, né, tivesse sido um parlamentarismo ao invés de presidencialismo, não teria ocorrido o golpe no Allende, né? Não teria acontecido aquela situação toda. Porque se você for analisar aquela eleição, foi bem pareada, né? Um grupo político pegou um terço, outro um terço, outro um terço. Foi o Partido Socialista do Allende que pegou um pouquinho mais de voto e acabou indo para o poder. Sem, no entanto, ter a base de sustentação, né? Num parlamentarismo, acabaria, ou ele não seria aceito, ou então teria que negociar. Enfim, o parlamentarismo seria mais fácil de conciliar esses fatores, né? Porque é um processo político mais rápido. E, no entanto, há menos garantia, né? Porque o primeiro-ministro pode ser retirado a qualquer momento, enquanto o presidente ele tem mais segurança quanto ao seu cargo, só podendo ser retirado mediante impeachment. Então, fica novamente aquela indagação. Estaríamos passando por um declínio político generalizado das democracias liberais, ou nós estaremos apenas passando por uma mera onda reversa nesse processo, né? Esse que fica o questionamento. Poderia passar, por favor? Agora eu coloco o anexo aqui, são algumas publicações e artigos dignos de nota do Fukuyama, né? Primeiramente o End of History, que lhe deu a projeção que ele tem até a atualidade. Fall of Libertarians, que é uma polêmica com os libertários, que é bom para o nosso grupo estudar, né? O debate com Charles Krauthammer, eu não coloquei o título aqui porque são artigos bem longos. E What is Governance, já nesse espírito de transição entre uma obra e outra, né, no ano de 2013. Passa um pouquinho. O End of History, deixar essa citação aqui, né, que ela trata bem dessa questão do lordship bondage, do relação master and slave, né? Ele aborda bastante essa questão da identidade e o End of History é nessa vertente, né? Era um tema que estava em baixa, né? Ninguém estava abordando isso, o Fukuyama apenas levantou, ele aproveitou essa oportunidade para retomar ao debate público a questão do fim da história, né? E acabou ganhando bastante repercussão até para o entendimento de como funciona o nosso sistema na atualidade. Passa um pouquinho? The Fall of Libertarians é um artigo no New York Times que ele critica os libertários em âmbito de política externa. Houve bastante resposta, seja do Cato Institute, do Lew Rockwell. É um debate bastante interessante para vocês darem essa pesquisada mais aprofundada. Passa para o próximo. O debate entre o Fukuyama e o Charles Krauthammer. Alguém que conhece o Charles Krauthammer, já ouviu falar? Ele tem origem neerlandesa, escreve para o National Review, também aparece no noticiário da Fox News de vez em quando, e ele é como podemos dizer, ele é um pouco daquele estereótipo do neoconservador, né? E nessa época o Fukuyama ele já estava um pouco cético quanto à política do governo George W. Bush, enquanto Charles Krauthammer tentando, embora criticando também, tentando fazer aquelas observações mais pró-governo, né? Passa um pouquinho.
A visão de Fukuyama, ele era cético quando a capacidade do governo americano não só ser essa polícia do mundo, mas fazer os projetos de construção de nações, né? E uma estratégia mal feita poderia envenenar o futuro do Iraque, né? O que está acontecendo hoje talvez seja consequência dessa análise, né? O Krauthammer seria apontado pelo Fukuyama como globalista democrático. O Fukuyama, ele é cético quanto ao apoio incondicional dos Estados Unidos às investidas do Estado de Israel, né? Ele não sabe não sabemos, na verdade, até que ponto isso é bom para a comunidade internacional e para os próprios Estados Unidos. E os grupos radicais islâmicos não seriam, naquele momento, capazes de ameaçar a maneira que os Estados Unidos desejavam o mundo, né? Essa que é a grande questão. Hoje, com o Estado Islâmico, o Fukuyama continua com esse posicionamento porque ele acredita que o Estado Islâmico não tem tanto poder quanto anuncia. Ele apenas teria uma repercussão muito alta, mas não tem todo o poder que seria anunciado. É um entendimento que dá para ter controvérsias? Há controvérsia, mas ele preserva esse entendimento que o grupo radical, até mesmo como o ISIS, não teria toda essa abrangência de modo a ameaçar o poderio norte-americano. Posso um pouquinho? E, enquanto isso, a visão de Charles Krauthammer, haveria 4 escolas de política externa. Eu mostrei lá no início, né, visão de política externa do Fukuyama. Agora, do Charles Krauthammer é bem interessante que ele faz a classificação entre os isolacionistas, né, ou jacksonianos, como eu já disse, o internacionalismo liberal, associado ao Partido Democrata, a ajuda externa, essas coisas, etc. O realismo de Henry Kissinger e outros pensadores, né, aplicado na década de 70 com o governo de Nixon e Gerald Ford. E também tem o globalismo democrático, né, que seria o neoconservadorismo propriamente dito, né, o neoconservadorismo desenvolvido pelo governo Bush, né, de utilizar instituições internacionais, né, muito embora eles tenham passado por cima da Carta da ONU, né, do artigo 51, eles, no geral, eles valorizavam mais as organizações internacionais do que valorizam hoje, né. Mesmo assim, eles acabaram passando por cima do artigo 51. Ele aponta o radicalismo islâmico como um inimigo tão relevante quanto a União Soviética era durante a Guerra Fria. Por isso, Charles Krauthammer é mais preocupado com o radicalismo islâmico do que o Francis Fukuyama. O Fukuyama estaria subestimando o poder da religião, né? A religião, de fato, ela tem um poder muito grande. O Krauthammer, ele iniciou também boa parte da sua repercussão, sobretudo na influência direta na política, com essa palestra que ele deu no American Enterprise Institute, né, The Unipolar Moment, propondo que o mundo estaria passando por um momento unipolar de hegemonia norte-americana, e ele faz uma distinção entre globalismo democrático e realismo democrático, sendo que este último, que seria o dele, né, esse primeiro dos neocons que estavam no poderio, né, o George Bush, o Donald Rumsfeld, toda aquela equipe. Enquanto que o realismo democrático seria a sua visão, uma vez que rejeitaria o escopo altamente idealista do primeiro, né? Como, por exemplo, visando essa reconstrução de estados, visando ser o promotor da democracia liberal ao redor do mundo, né? E para o Krauthammer, obviamente, essa sua alternativa seria a melhor política externa para os Estados Unidos após o 11 de setembro. What is Governance é o último artigo que eu vou tratar sobre o Fukuyama, até para vocês ter uma noção básica. Está disponível na internet, caso vocês queiram dar uma olhada, é interessante. Ele visa analisar a qualidade dos estados, né? Ocorre que hoje em dia não tem muito um parâmetro uniforme para analisar a qualidade dos estados, né? E ele faz esse estudo, tem aqui um gráfico que tem lá no estudo, né, que aborda a qualidade, e ele faz essas sugestões, né, que haja medidas procedimentais, tais como o critério de Max Weber de modernidade burocrática, medidas de capacidade que incluem tanto recursos como grau de profissionalização dos serviços públicos, né, no caso do servidor, medidas de produtividade, maneiras objetivas de aferir a produtividade do servidor público e medidas de autonomia burocrática, né, no caso, autonomia dos órgãos públicos em relação ao poder central, né. Hoje a gente tem aquele negócio de descentralização, desconcentração. Quem tem uma noção básica de direito administrativo deve ter uma ideia do que ele está falando. Próximo slide. Pois bem, muito obrigado. Essa apresentação foi basicamente isso. Caso vocês queiram entender mais sobre o Francis Fukuyama, queiram eventualmente escrever um artigo para o site do clube, vocês fiquem à vontade e podem me perguntar que eu estou à disposição. Muito obrigado.